Diariamente falamos aqui no programa Pecuária BR sobre a falta de logística boa para o escoamento, principalmente o escoamento da nossa safra. Isso acaba encarecendo a produção, o produtor tem que sair com o milho dele para levar para os portos e isso é muito caro, o frete dos caminhões. Muito mais caro do que os principais competidores do Brasil no segmento de produção de grãos. Vamos saber como é que está esse problema no Rio Grande do Sul com a repórter Anelise Nicolodi. Nos últimos anos, os agricultores brasileiros foram capazes de aumentar a produtividade das lavouras nas principais regiões produtoras. Mas esse crescimento também evidencia um grande problema enfrentado da porteira para fora. Os grãos que saem do campo percorrem um caminho de pedras para chegar até os principais portos exportadores. Hoje nós temos um custo de logística muito alto. Isso, inclusive, vamos analisar começando antes do plantio. Vamos analisar a nível de porto. Chega os navios no Porto de Rio Grande, não consegue descarregar devido ao calado nosso hoje está muito baixo. Tem recurso para isso aí, não está ocorrendo uma liberação por parte do IBAMA. Isso aí quem começa sendo onerado? O produtor. Os navios ficam parados, essa matéria-prima encarece para nós até chegar na nossa propriedade. Também nós temos outro problema, as estradas estão ruins, estão precárias, quebra pneu, manutenção de caminhões, isso tudo é repassado para o porto, né? Isso até chegar então na nossa lavoura tem um custo elevado, que seria antes da formação da lavoura. A matriz de transporte brasileira é predominantemente rodoviária. Isso não é novidade, mas o custo logístico de deslocar a produção por centenas de quilômetros de estradas, muitas vezes em péssimas condições, é quase inviável. A falta de estrutura logística do Rio Grande do Sul para o escoamento da safra atinge diretamente o bolso do produtor rural. Um levantamento realizado pela Assessoria Econômica do Sistema Farsul aponta que, em média, o frete de grãos até o Porto de Rio Grande teve um reajuste de 26%, comparando o mês de março de 2016 com 2017. Foram considerados 4 municípios do Rio Grande do Sul: Cruz Alta, Passo Fundo, Santa Rosa e Santo Ângelo, que em média registravam um valor de R$ 63,25 por tonelada no ano passado. Neste ano, o valor chegou a R$ 80. A situação se torna ainda mais grave com o atual momento dos preços pagos aos produtores, que estão em queda, como lembra o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. Porque quando nós vamos comprar fertilizantes, máquinas, peças, químicos, esses produtos precisam chegar até a propriedade. E tem frete. Se aumenta o preço do combustível, aumenta o preço do frete. Onde é que vai parar esse aumento? No preço do produto que os produtores compram. Então, o aumento do custo de produção é maior ainda. Na hora que nós vamos escoar a nossa produção, tem frete. O preço dos grãos é o preço no porto ou no comprador, menos o custo de se levar até lá. Quanto maior o custo do transporte, menor é o preço na praça produtora. Então, no momento que aumenta o preço do diesel, aumenta o preço do frete, diminui o preço na praça produtora. O produtor, então, vai gastar, para produzir, ele vai pagar mais caro os seus insumos e vai perder em preço para escoar a sua safra depois. Quando a gente junta o impacto direto e este indireto, 35% da meta de arrecadação do governo vai sair do agronegócio, vai sair da agricultura. O governo gaúcho tem uma responsabilidade enorme quando o assunto é as condições das nossas estradas. Há muito trabalho a ser feito, mas as limitações financeiras também são grandes. O escoamento sempre é um problema, uma dificuldade, a safra vem aumentando ano após ano e as formas de escoamento elas acabam não crescendo na mesma proporção e muitas vezes não estando em condições adequadas, né? E isso acaba prejudicando, aumenta o custo, mas o Estado tem feito um grande esforço dentro das limitações e das condições que o Estado apresenta. É um trabalho que deve ser continuado, né, que precisa ser ampliado, melhorado, e esse é o grande desafio que nós todos temos enquanto poder público, né, de propiciar, né, de possibilitar essas melhores condições aí, tanto para o escoamento como também para a produção agropecuária do Estado.
Todos concordam que grande parte da produtividade do agronegócio brasileiro, resultado de pesquisas e investimentos do produtor, se perde no trajeto da fazenda até o porto. São mais de 1.500 quilômetros em trechos terrestres. Um estudo feito pela Confederação Nacional da Agricultura mostra que 1/3 da produtividade do campo é gasto com logística. O governo deveria fazer parcerias com empresas de pedágio, essas que administram as rodovias, mas um custo acessível tanto ao usuário de automóveis como o transportador, ter um preço diferenciado. Porque se o governo não tem condições de fazer a manutenção da rodovia, ele abra essa manutenção a terceiros e faça pedágios, mas não com esses preços que estão sendo praticados hoje no Brasil. Eu acho que a curto prazo seria a solução. Os modais mais recomendados, como o ferroviário e o hidroviário, são pouco usados. O nosso maior problema é que as ferrovias estão muito ultrapassadas aqui no Brasil. A nossa bitola do trem é uma bitola estreita, ele desenvolve uma baixa velocidade, as locomotivas são muito antigas, os vagões são antigos, então ele tem uma velocidade muito lenta e demora praticamente uma semana para chegar a Rio Grande, o trem que sai aqui de Cruz Alta. Eles têm capacidade mais elevada, são menos poluentes e têm custos muito menores. Uma única embarcação transporta 5.000 toneladas, o suficiente para retirar 100 caminhões das estradas. Mas, por enquanto, isso parece só um sonho bem difícil de ser realizado. Estamos na quarta-feira, 27 de dezembro, e esse resto de semana será de chuva para grande parte do centro-sul do país. É o que diz a previsão do tempo. Vamos conferir com a Juliana Rezende. As instabilidades devem persistir de maneira bastante expressiva nas regiões do centro-sul do Brasil ao longo dos próximos dias, o que deve garantir um cenário bastante otimista para o setor da pecuária. Agora, os índices de umidade do solo ainda seguem bastante elevados na maior parte do centro-sul. Então, tanto na região centro-oeste, no sudeste, até o estado do Paraná, tem índices de umidade do solo que superam os 90%. Nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva ainda no centro-sul. Dessa vez, um canal de umidade vai passar a atuar e acaba trazendo umidade da Amazônia aqui para a região centro-oeste e também para a região sudeste. Vai ser o sul de Minas Gerais que deve receber os maiores acumulados de chuva. Em torno de 100 milímetros é o que deve ocorrer em apenas 5 dias no sul mineiro. O estado do Paraná também acaba sendo influenciado por essas pancadas de chuvas mais fortes. Só que não dura muito. Durante a segunda semana, entre o dia 2 até o dia 6 de janeiro, as chuvas mais fortes migram para as áreas mais ao norte do centro-sul do Brasil. Então, tanto Mato Grosso, Goiás, até o norte de Minas Gerais é que vão passar a receber as chuvas mais fortes. Dessa vez, os acumulados ficam em torno de 50 milímetros, podendo até alcançar 70 milímetros. Já no decorrer da terceira semana, essas instabilidades agora começam a perder um pouco mais de intensidade. Mas pelo menos até o dia 11 do mês de janeiro, tem previsão de chuva forte na região centro-oeste, algumas áreas aqui do norte do estado de São Paulo até o sul mineiro. Então, ao longo das próximas semanas, grande parte do centro-sul do Brasil ainda recebe instabilidades e de forte intensidade, tanto na região centro-oeste como também na região sudeste. E com isso, os pastos devem conseguir manter bom ritmo de crescimento na maior parte do centro do país.
6h26 no horário de Brasília, vamos até a Bolsa em São Paulo acompanhar o fechamento de mercado nesta quarta-feira. Boa noite, Sara. Dólar caiu hoje? Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Isso mesmo, o dólar caiu mais uma vez hoje, só que a queda ela foi pouco acentuada dessa vez, muito próxima aí da estabilidade. Isso, claro, em função das festas e dos feriados agora do fim de ano, quando o giro financeiro acaba ficando bem abaixo do normal, mas também porque o mercado está cauteloso à espera de um possível rebaixamento da nota de crédito aqui no Brasil até o fim do ano. O que impactou aí nessa possibilidade, principalmente, foi a não votação, não aprovação da reforma da Previdência, que a gente sabe que passou para fevereiro do ano que vem. E isso deixa com que o mercado acabe ficando mais cauteloso, como eu falei. Então, a queda do dólar hoje frente ao real foi de 0,03%. E a moeda norte-americana termina o dia de hoje aos R$ 3,31 mais 30. Uma leve queda hoje para o dólar frente ao real. O dólar também perdeu força diante de outras moedas, né, no exterior, mas frente ao real, então, a queda foi pouco acentuada por esses fatores aí que eu expliquei. Zaidan, é com você. Obrigado, Sara. Até já. Sara volta daqui a pouco da Bolsa com o preço do milho e depois o preço do bezerro e do boi nesta quarta-feira. E depois do intervalo comercial, vamos comentar um estudo da NASA que confirma outro estudo da nossa Embrapa aqui no Brasil sobre a área cultivada de nosso país. O Brasil é muito atacado, dizendo que o país promove o desmatamento, produz carne com desmatamento. E esse estudo mostra que o território brasileiro está muito bem preservado. E agora, os dados da Embrapa confirmados pela NASA dos Estados Unidos. A gente volta já. 2017 foi um ano de muitos desafios para a pecuária de corte do país. Preços do boi oscilando, caindo bastante em função de tanta coisa que aconteceu, você sabe muito bem do que nós estamos falando. Em 2018, o ano deverá ser menos turbulento, pelo menos é a previsão do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O Kleber Rabelo tem mais informações. Boa noite, Kleber. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. E é isso mesmo, segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, a perspectiva sobre a oferta é de que possa haver um incremento na quantidade de animais para abate e este aumento pode vir principalmente das fêmeas dos criadores do estado que, desanimados com a desvalorização do bezerro, tendem a optar pelo abate destas na tentativa de gerar caixa para a propriedade. Agora, segundo o IMEA, do lado da demanda, o panorama é mais otimista. As exportações mato-grossenses de carne bovina tiveram um desempenho memorável no segundo semestre de 2017. E se o Estado conseguir repetir essa performance durante 2018, a expectativa é de uma boa arrecadação. Já quanto à demanda interna brasileira, destacam-se a recuperação da economia brasileira, a redução no número de desempregados no país e as eleições como fatores que podem influenciar nas cotações. Em vista desses fatos, 2018 pode ser um ano em que a oferta e demanda vão crescer e influenciar as cotações. No entanto, turbulências não previstas podem surgir e utilizar mecanismos de proteção é uma boa opção para se sair delas. Viu, Zaidan? Vamos aguardar 2018, está quase aí na nossa porta, não é, Kleber? O plenário do Senado aprovou agora, nesse final de ano, projeto de lei da Câmara, já havia sido aprovado na Câmara, que permite a possibilidade de os produtores fazerem a renegociação de suas dívidas na contribuição previdenciária rural, o Fundo Rural. Muita gente acha que não tem que negociar nada porque não consideram a dívida do Fundo Rural legal. Pelo Supremo, você sabe também, foi uma das coisas que mexeram com a produção rural em 2017, a cobrança é constitucional, é legal. O fato é que muita gente que havia deixado de recolher o Fundo Rural ficou com essa dívida para alguns, não para tantos outros produtores. Mas o fato é que a coisa está correndo e a informação é essa, que o Senado aprovou
esse projeto de lei que permite a renegociação, o refis do Fundo Rural. Em São Paulo, o nosso companheiro Walter Pulga Júnior conversou com o advogado Joaquim Ferraz. Vale a pena acompanhar, ele traz muitas informações importantes sobre esse tema polêmico nesse finalzinho de ano. Vamos acompanhar. Doutor Joaquim, obrigado por ter vindo. O assunto é um assunto antigo, é o Fundo Rural. O que ocorre a partir de agora? Porque depois de muito tempo de obstrução da oposição, um protesto aí contra as negociações, nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência. Isso agora leva à votação do projeto do Fundo Rural para o Senado. Que perspectiva nós temos em relação ao Fundo Rural? A reforma da Previdência é uma preocupação do governo, mas receber também no Fundo Rural, o que é devido ao Fundo Rural, também é uma preocupação. Em que pé nós estamos nessa altura do campeonato? Pulga, essa é mais uma página na longa história do Fundo Rural. Eu costumo dizer que o Fundo Rural é o tributo com maior instabilidade jurídica na história da República. E essa é apenas mais uma página, mais uma etapa nessa longa história. Vejamos, no passado recente, o Fundo Rural foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A posteriori, alguns anos depois, ele foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Na sequência, o Senado Federal editou uma resolução retirando do ordenamento jurídico trechos da regra matriz de incidência do Fundo Rural, ou seja, tornando nulo juridicamente. O governo editou uma medida provisória tentando ressurgir, reviver o Fundo Rural. Recuperar o Fundo Rural. Recuperar, como você bem disse, e não conseguiu no Congresso. Então, a medida provisória, após várias reedições, ela caducou, numa linguagem simples. E agora vem o projeto de lei aprovado ontem no Congresso, na Câmara, ainda de Deputados, tratando do ressurgimento do Fundo Rural e também do PRR, que é um importante programa de regularização de débitos fiscais. Digo até que é o mais benéfico programa de regularização de débitos fiscais já editado na última década pelo governo federal, quando se trata de pagamento de débitos de tributos federais. Mas ainda continua para o produtor rural muitas dúvidas, O que fazer? Recolhe o que o governo pediu para recolher e espera a aprovação desse projeto de lei. O que faz o produtor? Porque a dívida, a princípio, ela tende a crescer, Quanto maior tempo, maior endividamento. Juridicamente, o Fundo Rural segue, mesmo com a edição desse projeto de lei, com instabilidade jurídica e com insegurança jurídica. Explico. A resolução do Senado retirou do ordenamento jurídico a essência, o coração, a espinha dorsal da regra matriz de incidência desse tributo. Por sua vez, agora, o projeto de lei aprovado ontem na Câmara de Deputados reintroduziu no ordenamento jurídico esses dispositivos da regra matriz que foram excluídos pela resolução do Senado. Ou seja, após a tramitação no Senado e com a promulgação pelo presidente da República, se prevalecer o texto aprovado na Câmara de Deputados, o Fundo Rural terá novamente uma regra matriz de incidência perfeita, acabada, exigível. Aliás, o senhor disse isso, que é a maneira correta, O senhor lembrava que é a maneira correta, é um projeto de lei aprovado pelo Congresso, tanto Câmara como Senado, que poria uma pá de cal nessa situação. Isso. Existe um script constitucional, um caminho legislativo que deve ser seguido pelo Congresso para instituir, alterar, extinguir ou, eventualmente, fazer alterações em tributos. Isso está na nossa Constituição. Com relação ao Fundo Rural, o governo e o Congresso não seguem a rigor essa maneira legislativa. Por exemplo, agora, recentemente, tentaram reintroduzir no ordenamento jurídico o que foi excluído pela resolução do Senado através de medida provisória, o que está
errado tecnicamente. E proporcionaria questionamento na justiça de novo. Mais questionamentos. Por projeto de lei, é o caminho legislativo adequado, correto. Então, o governo acertou tecnicamente a reintroduzir esses dispositivos no ordenamento jurídico através de projeto de lei. Ele também alterou, em relação ao texto anterior, as alíquotas do Fundo Rural. A de produtores rurais pessoa físicas passou a 1,2% do faturamento bruto e a de pessoa jurídica a 1,7% do faturamento bruto. Esse projeto de lei também traz outras inovações em relação à vida do produtor rural e o relacionamento dele com o governo federal. Ele permite que as empresas, os produtores rurais pessoa jurídica, eles aproveitem parte do prejuízo fiscal, e isso é uma questão bem técnica, eu não vou esmiuçar ela a fundo, mas em resumo a empresa rural, o produtor rural pessoa jurídica que teve prejuízos, ele poderá usar créditos decorrentes desses prejuízos para pagar parte da dívida do Fundo Rural. Isso também é uma inovação em relação aos regramentos anteriores. Nós estaríamos, doutor, perto do fim desse imbróglio, porque é uma discussão muito longa que não leva a nada. O governo, o sentimento que tenho é que o governo, dessa vez, quer se entender com o produtor rural, quer se entender com a classe que representa a majoritariedade do PIB do país. Então, ele excluiu todo o custo de honorários advocatícios dos seus procuradores, que é de 20%, excluiu toda a multa, que pode ser de 20% a 120%, excluiu todos os juros incidentes sobre essa dívida, ou seja, baixou a guarda com esse PRR, com esse Programa de Regularização Tributário Rural, possibilitou o parcelamento em até 176 parcelas, reduziu a entrada para 2,5% do valor da dívida consolidado em até 2 vezes e também permitiu que o produtor rural endividado na zona da Sudene, ou seja, do Nordeste, pudesse renegociar suas dívidas bancárias, e não são dívidas tributárias, com prorrogação até 2022. O governo realmente cedeu em muita coisa. Em praticamente tudo. Ele só não abriu mão do crédito tributário do valor histórico do Fundo Rural exigível nos últimos anos. Ou seja, do dinheiro que precisa entrar no Fundo Rural. Pronto. No Fundo Rural. Exatamente. Isso ele não abriu mão. Mas abriu mão de multas, abriu mão de juros, 100%. Facilitou o pagamento. 100%. Ou seja, há um interesse do governo em regularizar essa situação? O senhor sente esse movimento? Eu percebo que com esse projeto de lei, o governo, pela primeira vez, e como eu disse, é o programa de regularização tributária mais benéfico já concedido ao contribuinte nos últimos 10 anos. E é uma briga. O produtor rural, ele vai ter que decidir. Eu vou seguir numa disputa judicial tortuosa com o governo sobre o Fundo Rural, onde o próprio STF já mudou de opinião num passado recente, ou eu vou fazer um acordo. Esse programa de regularização tributária nada mais é do que um acordo. E quando duas pessoas estão disputando um assunto, e esse assunto é extremamente complexo, divergente, incrustado na legislação, um acordo eu vejo como uma boa saída. Doutor, já está prometido a voltar aqui para... Vamos acompanhar o que ocorre daqui para frente. Estou à sua disposição, é sempre um prazer falar contigo. Obrigado pela sua participação. Encerramos esta entrevista. Voltamos ao programa. Valeu, Pulga. Obrigado. 6:45 no horário de Brasília. Ontem nós comentamos aqui no programa trechos da entrevista que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deu para o próprio Ministério, isso está no site, sobre perspectivas para 2018. O ministro quer abrir novos mercados, só recapitulando o que nós já comentamos ontem aqui no programa. Ele quer também reforçar o comércio de leite no Mercosul, impedindo que o leite entre aqui mais barato, para que não prejudique a cadeia do leite aqui em nosso país. São alguns trechos que ele comentou. E falou também sobre o meio ambiente.
lembrando de um estudo da Embrapa Territórios, mostrando o tamanho da área cultivada aqui no Brasil. O país recebe muitas críticas de desmatamento, dizendo que a nossa produção de carne, de soja, é feita às custas do desmatamento. E esse estudo da Embrapa Territórios mostra que o Brasil usou muito pouco do seu território original. E agora, recentemente, a NASA, nos Estados Unidos, num outro estudo, praticamente confirmou os números da Embrapa Territórios. Vamos conferir esses números da NASA. Sobre o meio ambiente, o ministro falou sobre dados da Embrapa Territorial que mostram a preservação de mais de 66% do território nacional com vegetação nativa. Segundo o ministro, tudo está preservado na forma original de quando o Cabral chegou ao Brasil. E a NASA divulgou um mapeamento das áreas cultivadas do planeta dentro do seu programa Global Foods. Segundo a NASA, a área cultivada do Brasil é de quase 64 milhões de hectares, ou seja, 7,6% do país. A Embrapa Territorial calculou a área cultivada do Brasil em quase 66 milhões de hectares, que são 7,8% do país. Se forem agregadas as áreas de reflorestamento, que são 1,2%, passa de 76 milhões de hectares, 9% do Brasil. Esse resultado confirma os dados da Embrapa Territorial. A diferença foi de apenas 0,2% para menos no caso da NASA. Grande parte dos países utilizam 20% a 30% de seu território para agricultura. Os países da União Europeia usam entre 45% a 65% de seus territórios. Os Estados Unidos utilizam 18%. O Brasil, com apenas 7,6%, é essa potência mundial do agronegócio. Eu estou aqui com o João Pedro para comentar isso, o ministro também, a entrevista dele. Vou até corrigir, né, João? Eu falei Embrapa Territórios, não é Embrapa Territorial. Territorial. É uma nova unidade da Embrapa, né? Eu acho que o importante, Zé, é o seguinte, o ministro tem que falar isso e todos nós temos que falar isso. Porque no Brasil, infelizmente, aqui no próprio território nacional, tem muita gente que fala mal do setor sem conhecimento de causa. Quando a gente ocupa 7,6% para produzir alimentos para nós, brasileiros, e para 1 bilhão e 400 milhões de outros países. Ou seja, o Brasil é extremamente eficiente. Para ter uma ideia, nesses últimos 30 anos, nós pulamos de 55, 60 milhões de toneladas, que estava sempre estagnada naquela faixa ali de grãos, para 238 milhões. E sem incorporar o quê? 20%, 30% a mais de terra. Ou seja, esse senhor que está assistindo, essa senhora, foram extremamente eficientes. Agora você compara com o americano, nós usamos 7,6, o americano usa 18. Usa 18 porque grande parte do território dele é deserto. Deserto. Você pega toda aquela região, a área agricultável dele, se você andar no meio oeste americano, você não vê, só vê lavoura. Ô, João, tem um mapa aí, esse mapa circulou e a gente está reproduzindo o que circulou nas mídias sociais, né? A porcentagem de cada país do mundo ocupada por áreas cultivadas. Dá uma olhada aí, você vai ver que, deixa esse mapa para a gente mostrar algumas coisas. A área que está em azul, na parte da Europa, de 5% a 15%. Eu sei que a leitura não está boa porque foi uma reprodução do que nós pegamos nas mídias sociais. De 5% a 15%, o Brasil está incluído nessa área azul, que é exatamente... volta a tela, por gentileza. Pode voltar a tela para a gente acompanhar. Isso, volta a tela para a gente acompanhar esses números. Enquanto não volta a tela, um detalhe importante, quando você fala na União Europeia, tem países que já ocuparam 40%, 45%. Só que na União Europeia, a população urbana paga mais caro pelo alimento produzido lá, por 4 razões básicas. Por que o consumidor europeu está disposto a pagar mais pelo produto de lá? Primeiro, porque ele sabe que o resto de vida selvagem que tem na União Europeia, quem protege é o produtor rural. Segundo, porque da onde que vem a água potável que eles usam para consumo humano na União Europeia? O produtor rural, além de produtor de alimento, é produtor de água.
Se você olhar hoje no mundo inteiro, há uma preocupação muito grande, na medida que nas regiões que há grande concentração de população, de fazer acordo, de estimular o produtor rural a proteger as nascentes. Por quê? Porque é a garantia de água que eles têm. Terceiro, por quê? Porque eles passaram fome em algumas épocas, seja na época da Segunda Guerra Mundial e outras épocas, então eles têm uma preocupação de segurança alimentar. Nós temos segurança alimentar, o Brasil tem, porque o produtor produz. Ele garante alimento o ano inteiro na mesa do brasileiro. E por último, os empregos que são gerados no campo. Então, infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos esse mesmo conceito. A área urbana não tem esse mesmo conceito da área rural, porque deveria levar em conta esses 4 pontos que são fundamentais. E o Brasil é um país que preserva 66% do seu território. Só para a gente concluir, então, põe esse mapa novamente. Os Estados Unidos estão naquela faixa meio marrom, que varia de 15% a 25% de ocupação. Tem áreas que vão, o verde, por exemplo, de 25% a 35%, nas áreas escuras, até 45% do território. Ou seja, o Brasil está numa posição muito boa. E o que você falou, João, lá fora nós estamos com muita gente para criticar a nossa produção. Isso aí, os irlandeses, os europeus estão... O lobby deles é muito forte. O lobby é muito forte. Agora, o que é mais curioso e complicado é que os próprios brasileiros, muitos deles, inclusive jornalistas, que estão numa mídia não especializada, eles usam as informações que vêm lá de fora para atacar as pessoas que estão no setor, para atacar o setor como se ele fosse um grande vilão. Nós temos uma 5ª coluna aqui dentro do território nacional que infelizmente fala mal. Agora, o setor rural, ele precisaria ter uma comunicação mais efetiva também, mostrando isso. Nós aqui sempre mostramos casos de sucesso, onde que o produtor está conservando a água, Pega o Pantanal, Mato-Grossense e Sul-Mato-Grossense. Qual é a área do mundo que tem uma planície alagada tão bem conservada como o Pantanal? Que é? 60%, 70%? Ou até mais. Mais, né? Deve ter, então, mas tu vê a riqueza de fauna, a riqueza de água, tudo lá. Então, o Brasil tem exemplo disso e nós brasileiros, devemos ser o primeiro a divulgar isso lá fora. Porque lá fora, quando uma certa vez eu estava em Londres, eu comprei um jornal, acho que o The Guardian, um jornal lá em inglês, na capa tinha uma usina de reprocessamento de plutônio que eles usavam, aproveitavam o resíduo das usinas nucleares e reprocessavam. Se aquele dia explodir, fica 10 mil anos para reduzir a metade a radiação, ou seja, aniquila qualquer vida ali. E no meio do jornal tinha 4 páginas dando um cacete na rede Tesco, uma rede grande de supermercado que tem na Inglaterra, que importava produtos que estavam de origem do Cerrado brasileiro, que estavam acabando com o Cerrado. Ou seja, os caras pegam coisas, quando vê esses números, eles descartam, eles não falam nisso aí. Eles pegam, pinçam alguns fatos e jogam como fosse uma realidade, e que não é verdade. Nós preservamos. Qual é o produtor rural? Hoje, ele consegue produzir 3 safras por ano. Qual é o país do mundo que consegue fazer isso? Nenhum. Só nós conseguimos fazer isso. E o Cerrado, hoje, brasileiro, tem regiões com irrigação que produz praticamente 3 safras. Colhe a soja, planta o milho com braquiária, bota gado, aproveita, produz 5, 6 arroba em 3, 4 meses e volta a plantar grão. Isso não existe em outro lugar do mundo. E isso, pegando 2017, que está terminando, diante de tantas incertezas, tantos escândalos, tantos problemas a produção aí firme. O produtor rural hoje, ele está embretado, como tu falou, são vários, porque tem da porteira para dentro, da porteira para fora. Ele produz uma safra recorde que teve esse ano, alguns locais ele vendeu milho a 12, 13, 14 reais, ou seja, não cobriu o custo de produção. Não paga um sanduíche. Não paga um Big Mac, custa mais que 8 reais, 9, 10 reais. Então ele não paga um sanduíche com um saco de milho, 60 quilos de milho. Então essas coisas que infelizmente a mídia e nós brasileiros, muitos de nós não conhecem essa realidade. Acho que é importante que o ministro abordasse isso e que o setor rural
permanentemente abordasse essa questão, para criar uma consciência no Brasil da importância que o setor tem e da responsabilidade que ele tem, já que ele preserva grande parte do território nacional. Valeu, João. Obrigado. Bom trabalho. Depois do intervalo comercial, vamos falar de leite. Um estudo do Ministério da Agricultura aponta que nos próximos anos a produção deve subir 3%. Mas, no meio do caminho, isso já a partir de 2018, tem muitas incertezas. A gente fala disso já já. 6:04 no horário de Brasília, o Ministério da Agricultura aponta que nos próximos anos o crescimento da produção de leite no Brasil deve ser de 3%. Mas tem muitas incertezas vindo por aí já a partir de 2018. É o que aponta o relatório do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. O Kleber está aqui conosco, vai trazer mais informações. Tá certo, é isso mesmo, Zaidan. Pairam no ar aí algumas incertezas também no mercado que podem afetar a produção de leite em 2018. Entre elas, o La Niña, no sul do país, o aumento nos preços da ração, caso fatores climáticos afetem a produção de milho, e a pressão atual de baixa no preço do leite, que desestimula a produção. Do lado da demanda, as perspectivas são mais promissoras, pois indicam um crescimento no PIB de 2,62% em 2018, ante 2017. Além disso, espera-se que continue a redução na taxa de desemprego e o setor lácteo pode ser beneficiado, uma vez que o consumo de lácteos responde rapidamente à situação econômica das famílias. Segundo o IMEA, em Mato Grosso, a estimativa é de estabilidade para a queda na captação, haja vista o atual patamar de preços abaixo de R$1 o litro, podendo reduzir ainda até fevereiro de 2018, acarretando maior risco à atividade e impactando a produção. Desta forma, a conjuntura de mercado é de incerteza, o que existe mais capacidade técnica dos produtores a fim de tomar decisões mais adequadas e obter um lucro em meio a esses desafios. É com você, Zaidan. Valeu, obrigado, Kleber. O leite foi destaque na cobertura do Canal do Boi por grandes feiras este ano em todo o país. Nós vamos rever a reportagem de Rosa Cabral durante a nossa participação em uma das maiores feiras do leite, a Agroleite em Castro, no Paraná. Tempos modernos na cidade do leite, em Castro, Paraná. Assim, as portas se abriram na vila que é cópia das ruas de Amsterdã. Um cartão postal da Holanda em solo brasileiro. 5 dias de feira, uma média de 180 expositores e 60 mil visitantes, segundo os organizadores. E vem gente de toda parte. Esse grupo de estudantes é de uma escola agrícola da capital, Curitiba. Vi bastante o melhoramento genético e vi o bem-estar animal. E a nutrição animal também, o que eu acho que é muito importante para a nossa área, né? E todo ano nós trazemos os alunos, né, que são futuros técnicos em agropecuária, para prestigiar o evento, né? Seguramente um dos melhores da categoria no Brasil, né? Da Argentina é o médico veterinário Leandro Parícia. Diz que a Agroleite serve de referência, que o país dele tem forte produção leiteira, mas não deixa de ser esta uma vitrine de conhecimento. Poder ver diferentes formas de producir y poder confrontar los distintos sistemas para sacar lo positivo de Castro en ese aspecto, o de Castrolanda en ese aspecto, lo positivo que tiene, que podemos trasladar o lo que estamos haciendo nosotros, cómo lo podemos mejorar a través de lo que vemos. O Fernando representa uma empresa alemã com mais de 130 anos no segmento de farmácia, em medicamentos terapêuticos para a saúde humana e animal. E se refere à Agroleite como exemplo em inovações. Ela foca muito nessa parte técnica, em trazer novidades para o produtor de leite, em proporcionar mais saúde para os animais. Então, esse foi, inclusive, um dos motivos pelos quais nós resolvemos escolher a Agroleite como um evento para voltar ao mercado de leite de maneira expressiva. Uma feira de tradição. Nós somos a primeira empresa a colocar um stand externo.
Então, olhar um stand externo para mais de 200 é uma evolução muito grande. Evolução no conceito, evolução nas pessoas, evolução para o produtor. São evoluções que a cada ano nos surpreendem. No universo de empresas nacionais e multinacionais, em ambientes confortáveis, além dos negócios, o foco é a troca de conhecimento e unir os players da produção do leite, afirma o diretor-presidente. Reuni-los num lugar para compartilhar conhecimento, para compartilhar ideias, para buscar cada vez mais a competitividade da cadeia do leite. Essa é um mundo dos negócios, mas também das crianças. Muito legal essa feira, muito legal. Por quê? Porque tem várias tecnologias, tem várias coisas novas que no ano passado a gente não tinha aqui, mas agora esse ano tem. Tem, por exemplo, esta inovação aí, chamada de realidade virtual. É só colocar o aparelho, uma espécie de óculos e passaporte livre para a viagem. É uma sala cheia de coisas para ver. Daí está mostrando o rebanho, que tem carrapatos, e o tratamento. E o que você acha dessa tecnologia? Interessante? Muito interessante. É bom para aprendizado, né? Um treinamento como se você estivesse numa fazenda, vendo realmente como é feito um controle de carrapato na prática. E assim, de estande em estande, de rua em rua, de criador para criador, o mundo do leite apresenta também o peso de uma grande exposição. Olha que emoção! O último dia de Agroleite, o público fica assim, que até emociona. Por quê? Aí estão as estrelas na pista, um momento muito aguardado, o julgamento. A beleza da pista ficou por conta das raças Jersey, holandesa vermelha e branca e holandesa preta e branca. Juntas, somam 433 animais trazidos por 61 expositores de várias regiões. O juiz americano Pat Corrin, que julgou a holandesa preta e branca, com referência no que viu, avalia o Brasil como muito competitivo, especialmente nas novilhas julgadas na noite anterior. E nas vacas, segundo ele, muito boas. E foi a raça holandesa preta e branca que fez a grande campeã da noite, com a conquista de 2 faixas. A novilha do criador Robert Salomons foi eleita a vaca do futuro. A gente trabalha o ano inteiro para isso, é uma sensação muito boa, maravilhosa, e conseguir esse título agora é um sonho realizado. E a vaca Borg, do expositor Carlos Wauler, que veio do Rio Grande do Sul, foi a campeã suprema. Entre Jersey e holandês trouxe 19 cabeças de gado. Faz parte do calendário da fazenda? Isso aí é compromisso. Premiação na pista e no Memorial da Imigração Holandesa. Com todo o glamour que o líquido branco merece e a dedicação da cadeia produtiva, um dos grandes momentos para o setor. O troféu Agroleite, que faz parte do calendário. A gente tem isso aqui como a confraternização com nossos parceiros, é um evento solene para você poder também retribuir, né, como Agroleite para todas essas parcerias nossas no dia a dia da nossa atividade, né? O evento, que está na 16ª edição, é considerado o Oscar da pecuária de leite. Empresas de todo o Brasil ligadas ao setor participam e concorrem em 18 categorias. As premiações são concorridas entre 3 finalistas da mesma área de trabalho. Na categoria produtor de leite, a propriedade Cabo Verde caiu no gosto da votação e levou o melhor. O discurso veio com reconhecimento. Mas eu quero uma dedicação especial aos imigrantes holandeses que um dia sonharam e aportaram nessas terras de Castro. E eu tenho certeza que o sonho deles hoje é pequeno diante da realidade que virou a Castrolanda. E pela 8ª vez, a Cemex Brasil, representante da maior central de inseminação, a canadense Cemex Alliance, consagrou o título de melhor em genética.
É um trabalho não somente de um dia ou de uma noite que a gente celebra aqui, mas sim dessa equipe maravilhosa que corre esse Brasil de norte a sul, leste a oeste, mais de 90 representantes. São 200 pessoas no campo fomentando as soluções genéticas que essa empresa que atua em 110 países tem para oferecer. Então é um trabalho em conjunto dessas pessoas que fazem a diferença, juntamente com o compromisso com os seus produtores de leite. Sete horas e 6 minutos no horário de Brasília, vamos falar de milho. Os preços na segunda quinzena deste mês seguem estáveis, pelo menos é o que diz a análise da Scott Consultoria. O Rafael Ribeiro tem mais informações. Olá pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Vou falar um pouquinho sobre os preços do farelo de soja nessa segunda quinzena de dezembro e as expectativas aí para o curto e médio prazo. Bom, na segunda quinzena de dezembro os preços foram de estabilidade à queda, os recuos aí dependendo da praça ficaram entre 0,5% e 1,5% comparativamente com a primeira quinzena do mês. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, o farelo de soja está cotado aí em R$ 1.113 em média em São Paulo, sem considerar o frete, né? E na comparação com o mesmo período do ano passado, nós temos aí o farelo custando 13,5%. Menos este ano, né? Os principais fatores de baixa agora em dezembro, principalmente nessa segunda quinzena, foram a menor movimentação para a demanda, pensando aqui no consumo interno, e também a menor movimentação para exportação, né? Pensando aí nos embarques brasileiros de farelo de soja. Então, esse cenário, esse quadro aí de consumo menor, tirou a sustentação dos preços que a gente viu principalmente na primeira quinzena de dezembro. Então, um cenário de preços mais fracos agora no final de dezembro e deve perdurar aí pelo menos até as primeiras semanas de janeiro. A partir de meados de janeiro, com a retomada da demanda interna e também dessa maior movimentação para exportação, a expectativa é de preços mais firmes até que a colheita da soja 2017-2018 ganhe força no país e também aumentem aí os esmagamentos para a produção de óleo e, consequentemente, a gente tem também a produção de farelo de soja, né? Então, a partir de fevereiro, março, com essa maior disponibilidade interna, a expectativa é de que os preços caiam tanto da soja grão quanto do farelo, mas vai depender, é claro, do clima, né? Se a gente tiver um cenário de clima diverso aí em janeiro e fevereiro, a gente pode ter uma tendência também, um cenário de preços mais firmes aí nos primeiros meses de 2018. Por hoje é isso aí, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Bom, então a correção já está feita. Eu disse os preços do milho estáveis, não, preços do farelo de soja estáveis na segunda quinzena de dezembro. O preço do milho nós vamos saber agora, vamos voltar a São Paulo com a Sara Kirchhoff, que tem o fechamento de hoje. Sara. Isso mesmo, Zaidan. Antes, só uma notícia sobre as exportações do milho brasileiro. Agora, no mês de novembro, foram embarcadas mais de 2 milhões de toneladas de milho pelo Porto de Santos. Isso representa um aumento, olha só, de 385% em relação ao mês de novembro de 2016, quando foram embarcados 424 mil toneladas de milho aqui do Brasil pelo Porto de Santos. Um aumento importante nas embarcações do milho brasileiro. E o milho hoje teve um dia de alta, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, acompanhando também a Bolsa de Chicago. Eu vou começar destacando o milho no indicador CPEA, mercado físico. Ontem a saca de 60 quilos aparecia por R$ 33,53 e hoje, então, com uma alta de mais de 0,5% no dia, passou para R$ 33,71. No acumulado do mês de dezembro, o milho agora tem uma alta de 10,2% no indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, uma alta importante para o mercado do milho no indicador CPEA, mas que ainda não está lá nos patamares desejados pelos produtores, né, que tem que cobrir aí os custos de produção. No mercado futuro, o milho também teve um dia de alta, hoje acompanhando também a alta do milho lá na Bolsa de Chicago, como eu falei. O contrato de novembro subiu quase 1% hoje e o valor da saca, que ontem aparecia por R$ 32,99, hoje passou para R$ 33,30 e nos últimos negócios ficou ainda 1 centavo acima. Os contratos entregues em março, que foram os mais negociados hoje no mercado do milho, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, subiram mais de 0,5% e o valor da saca foi para R$ 34,09 no ajuste atual, subindo ainda um pouco mais nos últimos negócios. Os contratos entregues em maio de 2018 também subiram 0,56% e o valor da saca no ajuste atual ficou em R$ 33,92, subindo 3 centavos nos últimos negócios. Por último, eu destaco os contratos entregues em setembro,
de 2018, que tiveram a mesma variação positiva de 0,56%, e para este vencimento, o valor da saca no ajuste atual ficou em R$ 32,38, caindo nos últimos negócios. Do milho, eu já vou passando para o mercado do suíno no indicador CPEA, mercado físico. O preço do suíno vivo por quilo, o quilo do suíno vivo no estado de Santa Catarina, permanece inalterado em R$ 3,39, como nós mostramos ontem. E no acumulado do mês, suíno segue em queda no estado de Santa Catarina, uma queda que passa de 1%. O mercado do frango também permaneceu sem variação hoje, com o valor de R$ 3,80, o quilo do frango congelado no estado de São Paulo. E no acumulado do mês, o frango tem alta acima de 2% no indicador CPEA. E falando em frango, o México renovou a cota de importação de carne de aves até o fim de 2019. Essa informação ela foi divulgada hoje no Diário Oficial do México. O país estabeleceu uma cota de 300 mil toneladas de carne de aves lá em 2013, quando apareceu um caso de gripe aviária lá no México, e o Brasil aí deve então ser favorecido com essa informação que foi divulgada hoje lá no México. Zaidan, é com você mais uma vez. Legal. Obrigado, Sara. Sara volta daqui a pouco com os preços do bezerro e do boi nesta quarta-feira. Quer saber quais são os touros do dia? Vamos chamar o Adriano Edival. Olá, amigos que estão sempre acompanhando a nossa programação. Esse é o Touros do Dia e nós temos o objetivo de apresentar a você ferramentas que vão fazer a diferença no seu plantel. Desta vez, vamos mostrar duas máquinas. Quero apresentar a você o Pacar e vou te mostrar também o peruano. Pode colocar o Pacar na tela. Esse touro ele é de propriedade do Jorge Biasi. Olha a qualidade do touro que eu vou te mostrando. Esse touro ele é 17,13 da laçada no Garoto de Naviraí. É isso mesmo, um touro muito bem avaliado, a 17,80 a dose. Olha a musculatura que esse touro apresenta, olha o comprimento de carcaça que esse touro mostra. Através do telefone 479-9195-3297, você vai adquirir pacote com 100 doses, vai fazer um investimento, né? Pacar de Naviraí, o touro que vai aparecendo na tela aí, ó. Um touro que na NCP ele possui DEPs excepcionais para precocidade, fertilidade, DEPs excepcionais. Ele é top 5% para acabamento e é top 1% também. Esse touro que eu estou mostrando para você aí para rendimento e para essa conformação de carcaça, né? Ele é top também, extraordinário na NCP, um touro destaque, top 13% na NCP. No PMGZ ele possui DEPs excepcionais para 450 dias, ou seja, o sobre-ano. Ele é top 4%, né? Um acabamento de carcaça extraordinário. Eu quero chamar a atenção dos amigos para isso. Um touro, presta atenção, hein? Um touro que é top na área de odilombo, ele é top 0,1. É isso mesmo. Para a área de odilombo, ele é top 0,1, melhor em 1000. Touro jovem, utilizado este ano no Jorge Biasi. Tivemos resultados de 1000 inseminações, 63% de prenheses. 1000 inseminações. Olha a profundidade de costela que esse touro tem. A impressão que eu tenho é que ele tem uma costela a mais. O espaçamento entre as costelas parece que é maior. Isso está agregado a rendimento de carcaça e a peso, né? Tudo isso. Então, um touro específico para colocar peso e colocar carcaça também. Colocar peso na carcaça, né? Rendimento e acabamento com marmoreio. Olha o ratio dele, 0,57, marmoreio 3,6. Cobertura de gordura com quase 14 milímetros em regime de coleta aos 24 meses. É mais? Quer mais? Precocidade, peso, rendimento, acabamento de carcaça, produzindo animais que irão pesados e acabados ao abate e, óbvio, muito mais precoces, muito mais jovens. Esse é o Pacar de Naviraí. Traz para mim e põe na tela o peruano. Deixa eu ver o peruano, pode colocar na tela um touro muito bem pigmentado, forte, expressivo, esbanjando testosterona, um touro másculo, que eu vou mostrando para você. Ele é de Naviraí com o Edson Bernardes, né? Ele é filho do campeão, numa vaca famurra de Naviraí. É um touro que é destaque para as DEPs de stayability. A área de odilombo ele é top 4%, para acabamento ele é top 0,1%. Touro top 6% na NCP. No PMGZ, ele é destaque para DEPs de peso ao ano, peso ao sobre-ano, ganho de peso diário, top 0,1% para acabamento de carcaça também. E no índice da ABCZ, ele é top 3%.
Touro Penat 2016, com maior número de doses solicitadas, 1.200 doses, um dos destaques da bateria da Cemex em vendas. É isso mesmo, touro com muita precocidade, acabamento, rendimento, ratio extraordinário 0,55, marmoreio de 3,8, cobertura de gordura de 11,46 milímetros em regime de coleta. Seus primeiros filhos da Naviraí já impressionam pela musculatura e pela estrutura. Touro para colocar rendimento de carcaça, precocidade e acabamento. Seus filhos são muito corretos e bem caracterizados. Um dos melhores touros da Naviraí. Olha a profundidade de costela que ele tem, essa virilha baixa, essa pigmentação que eu já destaquei na apresentação do touro. Através do 479-9195, 32,97 a R$25 a dose, você adquire o pacote com 100 doses. Bom, falei de 2 touros nessa nossa participação. Falei do Pacar e falei também do peruano. São 2 touros que vão fazer a diferença no seu plantel. Um abraço a todos, muito obrigado. Lembrando sempre, a Cemex existe para levar um material genético, ou seja, um conceito que farão a diferença no seu plantel, que farão a diferença na sua produtividade, visando lucro. Lógico, sempre ao lado de quem produz, sempre ao lado do homem do campo. Até uma outra oportunidade, querendo Deus. Valeu, obrigado, Adriano. Depois do intervalo comercial, os preços do bezerro e do boi nesta quarta-feira. Até já. Vou chamar agora a Juliana Rezende, que traz a previsão do tempo para a parte de cima do mapa do Brasil. O calor e a umidade do ar conseguem manter as instabilidades tropicais mais frequentes na região nortista. Com isso, os índices de umidade do solo ainda seguem extremamente elevados. Agora, a umidade do solo passa de 90% aqui nessas áreas em rosa da região norte e alcançam até índices de encharcamento justamente no sul do Amazonas, sul do Pará também. Agora, ao longo dos próximos 5 dias, tem previsão de chuva bastante abrangente e também com volumes expressivos. Dessa vez, o volume de água na região norte fica em torno de 50 milímetros no estado do Amazonas, alcançando até o estado do Tocantins. Já na região nordeste, as instabilidades perdem um pouco mais de intensidade. Tem previsão até de tempo firme aqui nas áreas mais claras do mapa, justamente por conta da circulação dos ventos na alta atmosfera. No decorrer da segunda semana, volta a chover de maneira mais expressiva, vai ser na região nordeste. Dessa vez, novas áreas de instabilidades avançam e conseguem provocar chuvas bastante expressivas, volumes em torno de 70 milímetros, é o que deve ocorrer do oeste até o sul da Bahia. Tocantins e grande parte da região norte também recebe instabilidades abrangentes. Só que essa chuva forte do interior do Nordeste não vai durar muito tempo, não. No decorrer da terceira semana, até o dia 11 de janeiro, as instabilidades tropicais voltam a migrar aqui para a região norte e voltam a se concentrar, especialmente no norte do Brasil. Dessa vez tem previsão de chuva forte, então, entre o estado do Amazonas e o Pará especificamente. No Nordeste até tem previsão de chuva abrangente, só que dessa vez o volume é baixo, em torno de 5 até 15 milímetros, é o acumulado de chuva para apenas 5 dias. Então, ao longo das próximas semanas, a região norte é que deve receber os maiores acumulados de chuva na metade norte do Brasil. Com isso, as áreas de pastagens devem manter bom ritmo de crescimento e também bom potencial produtivo. 7h21, vamos voltar à Bolsa com a Sara. Agora o fechamento de preços do bezerro e do boi, Sara. Isso mesmo, Zaidan. E antes eu falei dos embarques do milho pelo Porto de Santos, que saiu o levantamento hoje, né, referente ao mês de novembro e também ao acumulado do ano. E os embarques de carnes, todos os tipos de carnes, tiveram uma queda em relação ao mês de novembro do ano passado, uma queda de 42%, mas uma alta de 11,1% em relação ao acumulado do ano, de janeiro a novembro deste ano. Então teve um aumento aí acima dos 10% em comparação com as exportações pelo Porto de Santos no ano passado. Neste ano, as exportações, então, atingiram até agora, as exportações de carne, mais de 811 mil toneladas, então, entre janeiro e novembro deste ano. Dito isso, então, vamos para os preços. Hoje, o preço do bezerro no indicador CPEA, mercado físico, teve uma queda, como a gente acompanha aqui no painel. Ontem, o preço do bezerro por cabeça, no estado de Mato Grosso do Sul, aparecia por R$ 1.174,04 e hoje, então, com uma queda de 0,76%, passou
passou para R$ 1.165,08 o preço do bezerro por cabeça em Mato Grosso do Sul. No acumulado do mês, bezerro tem queda de 1,82% no indicador CPEA. Já o preço do boi gordo subiu hoje. A arroba voltou ao mesmo patamar do dia 22 de dezembro, quando estava em R$ 146,85 no estado de São Paulo, uma alta então de 0,72% no dia. E no acumulado do mês de dezembro, boi gordo tem uma alta de quase 2% no mercado físico, conforme o indicador CPEA. Para encerrar minha participação hoje, boi gordo no mercado futuro, que teve comportamentos distintos aí de acordo com os contratos. Os contratos entregues em dezembro e janeiro caíram, fevereiro subiu e outubro não teve alteração. Começo então destacando os contratos entregues em dezembro deste ano, que subiram 0,10%. O valor da arroba, que ontem aparecia por R$ 147,05, hoje passou para R$ 146,90 e assim permaneceu também nos últimos negócios. Foi o contrato mais negociado para o mercado do boi gordo hoje aqui na B3 em São Paulo. Contratos entregues em janeiro do ano que vem, em queda de 0,34%, com o valor da arroba caindo aos 50 centavos no ajuste atual e assim permanecendo também nos últimos negócios. Já os contratos entregues em fevereiro subiram 0,24% nesta quarta-feira, passando para R$ 147,65 o valor da arroba. E como eu falei, contrato de outubro, mês referência no mercado do boi gordo, permanece exatamente igual como estava ontem, R$ 153,70 a arroba para outubro de 2018. Com isso, eu encerro minha participação por aqui. Zaida, é com você. Obrigado, Sara. Até amanhã. O mercado do boi gordo, nesta quarta-feira, ainda tem praticamente as mesmas informações que nós temos visto nos últimos dias. Oferta muito restrita para a indústria, que já alega ter montado as suas escalas, já esperando uma demanda que é sempre maior nessa época do ano. Isso de ter poucas ofertas tem colaborado para a firmeza dos preços. Vamos ver mais detalhes na análise da Juliana Pila, da Scott Consultoria. Olá a todos. No fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 27 de dezembro, os preços eles ficaram andando de lado na maioria das praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria. De um lado, as festas de final de ano e o imposto de renda afastam os pecuaristas dos negócios. Por outro lado, as indústrias que já estão com escala de abate prontas até o final da próxima semana não vê necessidade de mais compras e alongamento dessas escalas. O destaque para hoje vai para o Rio Grande do Sul, onde a gente viu valorizações na arroba do boi gordo em função da falta de chuvas que vem diminuindo a oferta de animais terminados. No mercado atacadista de carne bovina com osso, os preços ficaram estáveis no fechamento de hoje. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Juliana, obrigado. No sul do país, segundo a Scott Consultoria, as praças pesquisadas tiveram alta nesta quarta-feira. São preços à vista para uma boiada comum. No oeste de Santa Catarina, alta de 50 centavos. No oeste do Rio Grande do Sul, alta de 50 centavos também na arroba. E o quilo em Pelotas, no oeste do Rio Grande do Sul, 5 centavos de alta. E em Pelotas também, 5 centavos de alta no quilo vivo. Paraná que não teve mudanças. Na região norte, preços estáveis, você está vendo os números por aí. Região nordeste também não. Na região centro-oeste, uma alta de 50 centavos em Campo Grande. Nas outras praças, preços estáveis. Nas praças de Mato Grosso, em Cuiabá, capital, alta de R$1 na arroba. E no norte do estado, queda de R$1 na arroba. Na região sudeste, apenas uma alteração no Triângulo Mineiro, alta de R$1 na arroba. Agora, os preços de uma boiada de bom acabamento de carcaça com boa logística. São números apurados pela Rural Business. Vamos dar uma olhada, começando pelo sul do país. Sem alteração de preços. Na região norte, em Rondônia, uma queda de R$2 na arroba. Na região nordeste, preços estáveis. No centro-oeste, também sem alteração de preços. E no sudeste, também não tivemos alteração de preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça. Essa cotação é apurada pela Rural Business.
Pecuária BR fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com o Renato Lapenta e o Brasil Gourmet e daqui a pouquinho na Batida do Martelo. Até amanhã.